Bom dia para mais uma segunda-feira. Segunda-feira, dia de jejum, dia de oração, de palavra de Deus, de orientação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração essa manhã de segunda-feira. Ele falará porque você está aí, porque você está posicionada, e quando nós nos posicionamos, Deus fala conosco. Bom dia Gláucia, bom dia Elis, Júlia, bom dia. Como que é bom, né, nós acordarmos esse segundo dia da semana já preparadas, posicionadas para nós vivermos essa semana. E hoje nós vamos falar a respeito de algo, né, de espíritos, sim, espíritos demoníacos. É algo que Satanás tem usado tanto nessa geração. Às vezes nós fazemos tantas coisas, mas nós não somos produtivos e efetivos naquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes a procrastinação, a preguiça, a passividade nós temos deixado tomar conta da nossa vida. Às vezes nós, como mães, fazemos tantas coisas, mas na verdade nós não somos efetivas naquilo que nós devemos fazer. Nós procrastinamos algo importante, posicionamentos importantes que nós temos que ter. E hoje nós vamos falar sobre isso. E não vamos mais deixar que o diabo use essas armas na nossa vida, esses espíritos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza que Deus falará no seu coração, eu tenho certeza que você sairá dessa live diferente, dessa manhã diferente, e com posicionamentos importantíssimos para você viver a sua semana, para você viver os seus dias, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Jojo. Bom dia. Como que é bom a nós começarmos a semana nos posicionando dessa maneira, né? Nos colocando no lugar onde Deus fala conosco, aonde nós abrimos o nosso coração para que a semente da palavra de Deus possa produzir frutos na nossa vida. E eu tenho certeza que produzirá. Amém? Durante os próximos dias, você vai regar essa semente com oração e você não vai deixar que o inimigo roube. É tão importante aquele texto na palavra de Deus que fala sobre o semeador e que ele foi ali plantando sementes, mas veio o inimigo, sufocou, veio os espinhos, sufocaram. Então, tanto que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus e nós cuidarmos dela, né? Nós cuidarmos dessa semente, e só nós podemos cuidar dessa semente que Deus coloca no nosso coração. Amém? Vamos então compartilhar sobre isso, né? Eu vou agora desativar os comentários, nós já vamos entrar na palavra. Está aí bem acordada? Está bem desperta para você viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você viver essa semana? E através do seu posicionamento, a sua casa também irá viver aquilo que você tem decidido que a sua casa vai viver essa semana. Será uma semana de milagre, será uma semana de bênção, uma semana de resposta de Deus. E milagre, ele acontece na hora que nós menos esperamos. Porque milagre não depende de nós. Milagre depende de Deus. Você se coloca na posição do milagre e ele acontece. E não avisa que vai acontecer. Então pode acontecer a qualquer instante. Então, o que nós temos que fazer é nos posicionarmos para o milagre acontecer. E é isso que nós fazemos aqui todas as segundas-feiras, nos colocando na posição do milagre acontecer na nossa vida. Amém? Então eu vou desativar os comentários e você pode ir convidando mais mães para poder estar aqui conosco, que eu tenho certeza que essa palavra vai causar transformação no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, primeiro em nós. Né? A palavra que nós absolvemos na nossa vida, ela primeiro causa transformação em nós e automaticamente causa transformação na vida dos seus filhos, na sua família, porque você tem se posicionado.
para isso. Então, chame mais mães para poder participar com a gente enquanto nós estamos aqui falando. Então, nós vamos jejuar hoje, falar sobre espíritos. Você sabia que isso é um espírito de procrastinação, passividade e preguiça? Não falamos sobre isso muito, mas a passividade, a procrastinação e a preguiça nos impedem de receber o favor de Deus. E muitas vezes nós como mães, nós fazemos tantas coisas no nosso dia que nós deixamos com que sejamos enganadas. Aí a gente pensa assim, eu faço tanta coisa, eu não sou preguiçosa. Eu faço tantas coisas no meu dia, eu não procrastino nada. E não, eu não sou passiva, eu não tenho nem condições de eu ser passiva, porque eu faço muitas coisas no meu dia. E assim, Satanás às vezes nos engana. Às vezes nós fazemos muitas atividades no nosso dia, porque nós temos que fazer, mas nós procrastinamos e nós temos preguiça de fazer aquilo que realmente vai causar transformação na nossa vida. E é isso que eu quero falar essa manhã, em nome de Jesus. A preguiça gradualmente prevalece sobre os fiéis, a menos que seja corrigida. A preguiça é um espírito demoníaco que entra sorrateiramente na nossa vida. Preguiça de nós fazermos o que é certo. Preguiça de nós nos posicionarmos para aquilo que realmente vai causar transformação na nossa vida por inteiro. Jesus soube, eu coloquei isso ali, né, como um convite para nos chamar a atenção desde cedo, que devia cuidar dos negócios do pai dele. Ele estava aqui nessa terra. Jesus, ele tinha um trabalho, ele era carpinteiro, né? Ele ajudava o seu pai. Então, mas ele, quando ele começou a trabalhar no ministério, ele estava cuidando dos negócios do pai dele, que é Deus, né? Algumas pessoas sempre sonham com o amanhã. Quem não sonha com o amanhã? Sem nunca fazer nada hoje. Tudo, eu sei que você sabe disso, mas tudo o que nós fazemos, os posicionamentos que nós fazemos hoje, que nós temos hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. Cada ação com o seu filho, cada ação com o seu cônjuge, cada ação que você tem em qualquer área da sua vida, você está criando o seu futuro. Não, nós não devemos pensar no futuro o tempo inteiro, porque isso nos causa ansiedade. Mas nós devemos ter a consciência do que aquilo que nós estamos fazendo agora está construindo o nosso futuro. Nós sonhamos com filhos fiéis a Deus, sonhamos com um bom casamento, com uma vida que nós temos uma boa saúde. Mas o que nós temos feito na nossa vida para que nós tenhamos sucesso naquilo que nós estamos fazendo hoje? Na sexta-feira passada, toda sexta-feira eu levo meu filho num estudo bíblico, né, dos estudantes da escola, no estudo bíblico que tem. E nessa sexta-feira passada, eu estava assim cansadíssima da semana. Eu tinha feito tantas coisas, mas tantas coisas, e eu estava assim, sabe quando você quer trocar de roupa, colocar um pijama e dormir? E aqui eu tenho que levar ele 7h30 da noite, e ele fica lá de 7h30 até as 9h30 da noite. E eu falei, nossa, eu tava realmente com preguiça de levar ele. Mas são nessas pequenas coisas que nós não temos que deixar. Você acha que o diabo fica satisfeito de eu levar o meu filho para um estudo bíblico?
Não, seria muito mais fácil eu falar, não, hoje eu tô muito cansada, eu não vou levá-lo. E ele tava brincando com os amigos aqui do condomínio onde eu moro, ele tava brincando com os amigos, tava lá na piscina, e aqui no condomínio onde eu moro tem uma piscina, e ele tava lá com os amigos brincando. E aí eu cheguei e ele falou assim, não mãe, deixa eu ficar aqui hoje, aí eu vou na semana que vem, procrastinando, aquilo que deve fazer hoje, eu ponho pra semana que vem, eu coloco pra semana que vem. E na hora eu olhei ele ali, eu falei assim, eu podia deixar ele aqui hoje. Pra mim seria muito melhor, porque eu estava cansada, eu só ia falar pra ele vir em casa, tomar um banho e pronto. Mas naquela hora eu detectei a ação desse espírito demoníaco. Aí eu falei, não, eu vou levá-lo. Nós vivemos num mundo onde os nossos filhos estão cercados o tempo todo por tantas coisas que os atraem. E aí na hora que ele ir lá, ele ainda convidou aqueles amiguinhos dele para poder ir. Aí um dos amigos dele falou assim, não, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui na piscina mesmo. Aí eu falei assim, filho, você pode ficar com eles durante o dia, você pode brincar com eles, mas você é diferente e você tem que mostrar essa diferença. E aí eu vim para casa, levei ele lá, depois tomei um banho, ainda fui buscar ele de pijama ainda depois. Mas aí na hora que eu vi ele lá, ele veio contando daquilo que aconteceu, veio contando da palavra que ele ouviu. E no outro dia ainda teve ainda um futebol para eles prepararam um piquenique no outro dia. E ali ele ouviu a palavra de Deus. Mas esse espírito, ele age sorrateiramente. Aí ele coloca a preguiça para agir na nossa vida. Ele fala, não, você tá muito cansada. Leva não. Leva na semana que vem. Aí é o espírito de procrastinação. Mas só que eu não sei se naquele dia Deus ia plantar uma palavra no coração dele, para ainda quando ele estivesse velho, ele lembrasse daquela palavra que o pastor falou lá na igreja, que o líder dele falou ali na igreja. Então são nessas pequenas coisas que eu quero falar com você. Não são nas grandes, não. Você sabe o que é discernimento? Discernimento é você saber diferenciar, é você ter a percepção daquilo que é bom com quase bom. Não é do é bom do ruim, não. Não é algo descarado, não, sabe? Você saber diferenciar aquilo que é ruim, a gente sabe, aquilo que é bom, a gente sabe. Discernimento não é isso. Discernimento é você saber detectar aquilo que é bom do quase bom. Ele tem aparência de bom, mas na verdade não é bom. É isso que nós estamos falando aqui essa manhã. E nós como mães, como mulheres, como cristãs, nós temos que ter discernimento de espíritos. Nós temos que ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que é quase bom, que é vestido, que é aparente, que parece ser bom. É isso que Satanás tem usado. Esses dias de jejum das segundas-feiras, nós vamos falar mas você fala muito do diabo, você fala muito aqui, porque ele tem usado. Nós estamos na igreja dos últimos dias. Nós estamos vivendo em um mundo que quer nos enganar o tempo inteiro. O tempo todo. E engano é com o diabo. Nós estamos nessa guerra. Todas as segundas-feiras eu vou estar aqui para nos alertar, para te alertar, mãe. Para te alertar, mulher. Para te alertar, esposa. Posicionamentos que nós temos que tomar. Que às vezes Satanás fala assim, precisa disso não. Deixa para depois. Não faz isso agora não. E com isso, ele tem acabado e exterminado com vidas e com famílias, porque nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não quero acordar segunda-feira não, na segunda-feira que vem eu acordo para o jejum que eu vou fazer, não, hoje não, segunda-feira é um dia muito difícil de fazer jejum, eu preciso de tomar meu café da manhã, eu deixo para a semana que vem. E são 6 dias
que você deixou de fazer aquilo que você precisava de fazer. Em nome de Jesus, hoje nós vamos vencer esses espíritos. Amém? Esses demônios que às vezes tentam agir na nossa vida. O sucesso, ele vem com o resultado de uma ação. Moisés teve uma desculpa no seu discurso. Jeremias, ele teve uma desculpa. Eu sou jovem demais. Mas não há desculpa que vale a pena interromper seu movimento em direção ao sucesso em Deus, na sua maternidade, no seu casamento, na sua saúde física, na sua saúde mental. A graça de Deus é suficiente. Os vencedores, eles não dão desculpas. Todas as pessoas que vencem em qualquer área na vida, ela não é uma pessoa que vive dando desculpas. Meu marido sempre fala, quem é bom de desculpa não é bom em nada. Quem é bom em desculpas não é bom, não aprimora em nada. Uma das armas que Satanás usa é a indecisão, que na verdade é a procrastinação. A indecisão é um dos problemas mais debilitantes da vida, porque a vida é baseada em decisões. Nós temos que tomar decisões o tempo inteiro. O tempo todo nós temos que tomar decisão. E dependendo da decisão que você toma, ela define a qualidade de dias que você vai viver. O número de dias que nós vamos viver na Terra, quem determina é Deus. Nós não sabemos. Mas a qualidade desses dias, quem determina é você. Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso. É o poder de decisão. E a decisão, ela está aí agora com você. Você decidiu que segunda-feira você ia jejuar e você ia estar aqui. É uma decisão que você tomou. Nós olhamos para um filho e eu falo assim, eu não vou desistir desse filho. É uma decisão que você tomou. Eu não vou desistir desse casamento. É uma decisão que você tomou. Eu não vou desistir de melhorar a minha qualidade de vida, na minha saúde. Eu não vou desistir. É uma decisão que você toma. A indiferença é uma atitude que faz com que as pessoas evitem de tomar decisões. É uma pessoa passiva. É uma pessoa que vê as coisas acontecerem, mas ela não quer tomar decisão. E aí Satanás age com a passividade. Você vai vivendo e você vai deixando a vida decidir por você. As circunstâncias decidir por você. Uma mãe que decide lutar pelo filho às vezes que está perdido. Uma mãe que ela decide lutar pela saúde física do seu filho. Eu acompanho tantas mães que os filhos têm alguma condição física difícil, mas ela decidiu que aquela ali ia ser a missão dela. Eu tenho uma família uma mãe que eu acompanho, que ela é americana, e ali a filhinha dela tem uma condição assim raríssima. Ela tem um hospital dentro da casa dela. A menina é pequenininha, aquele bebezinho, ela tá sempre feliz. E às vezes perguntaram para ela, falou assim, como que você consegue sempre estar bem, sempre estar feliz, sempre estar... Ela falou assim, eu decidi. É uma decisão que eu tomei de enfrentar isso com Jesus. De enfrentar da melhor maneira possível a condição da minha filha. A filha dela tem uma doença raríssima, acho que é 15 bebês no mundo, algo assim. Que não cresce, que tem que usar aparelho para respirar. E eu fico vendo ela ali dançando, cantando. Ela decidiu colocar qualidade e alegria nos seus dias. E ela falou assim, eu tenho ela até o momento que Deus quiser. Deus sabe até quando
Eu vou ter ela. Então, eu glorifico a Deus o presente que Ele me deu de tê-la cada dia. Para mim é um presente, porque ela, a maioria das crianças com esse diagnóstico, é uma doença raríssima, com esse diagnóstico não conseguem viver. E ela falou assim, cada dia para mim é um presente que ela está vivendo. A filha dela tem 1 aninho e pouco, e ela tem um outro filho maior. E eu acompanhar essas pessoas, isso coloca esperança no meu coração. E ela decidiu, ela falou, eu decidi, todos perguntam para ela, eu decidi que os meus dias seriam assim. Então é uma decisão. A procrastinação é uma forma de evitar a decisão, simplesmente adiando para um momento futuro. Também pode estar enraizado no medo de tomar uma decisão. Às vezes nós temos medo de tomar decisões. E assim nós procrastinamos tomar aquela decisão. Hoje, em nome de Jesus, ousadia vai ser derramada nos nossos corações através dessa palavra. Você vai decidir aquilo que você tem procrastinado para frente, aquilo que você tem deixado para decidir no futuro. Você sabe que você tem que tomar posicionamentos na sua vida e às vezes você não toma. Por medo, por preguiça. Eu estava fazendo, né? Eu mudei a minha alimentação toda durante esse ano, esses últimos meses. E pronto, eu cheguei num ponto que já mudei a minha alimentação, eu já consegui, graças a Deus. Eu fiquei procrastinando muito tempo mudar a minha alimentação, sabendo que eu precisava. Mas um dia eu decidi, não, eu vou cortar o açúcar em excesso da minha vida, eu vou cortar certas coisas, e cortei, fui cortando, pronto. E depois, muita dificuldade para fazer exercício físico, eu tenho muita dificuldade, muita. Mas todas as vezes que nós vamos ao médico, reparem para você ver, todas as vezes ele fala assim, pratique alguma atividade física? Você pratica alguma atividade física? A gente fala assim, ah, não. E eu sempre deixando para depois. Eu falei, ai, olha, segunda-feira eu vou começar. Não, na segunda-feira eu vou começar. Mas teve um dia que eu falei, não, vai ser hoje. Então eu tomei uma decisão aquele dia. Aí fui, matriculei na academia. E aí tô indo, tem 2 semanas. Gente, eu sinto assim tão cansada. Eu tava tão assim fora sabe, não tava com resistência nenhuma. Eu ainda me sinto muito cansada, mas eu falei assim, eu vou. Todos os dias eu posso. Aí depois que eu terminei a aula, o professor perguntou assim, aí primeiro ele falou assim, tá preparada para morrer? Eu achei isso interessante, no meu primeiro dia de aula. Aí ele chegou e falou assim, tá preparada para morrer? Aí eu olhei assim, aquela palavra tocou meu coração, falei assim, Deus, em tudo na nossa vida, está preparada para morrer? Sabe o que ele quis dizer para mim? Você está preparada para deixar, naquela hora eu peguei para mim e falei assim, você está preparada para deixar sua carne morrer? Porque a nossa carne quer ficar na frente da televisão, comendo chocolate, doce, pipoca. O tempo inteiro, pipoca doce, né? Porque até pipoca faz bem pra gente, mas a nossa carne quer isso. A nossa carne quer tudo que não presta. Há uma luta dentro de nós. A palavra fala sobre essa luta da carne contra o espírito. Nas mínimas coisas. Porque se você não está com uma boa saúde, se você não consegue vencer, se a gente, quando Davi, ele foi vencer o gigante Golias, antes ele teve uma preparação. Ele venceu o urso, ele venceu o leão. Ele teve pequenas vitórias. Aparentemente, quando ele estava de frente para o gigante, ele lembrou. Deus o fez lembrar. Ele falou assim, eu venci o urso, eu venci o gigante. Deus estava comigo ali. O que Deus não pode fazer? Agora, Ele é o mesmo Deus, das pequenas vitórias e das grandes vitórias. Então, Davi, quando ele foi
ali em direção ao gigante, ele foi lembrando que Deus esteve com ele quando ele venceu o urso e o leão. Então, quando o professor virou para mim e falou assim, está preparada para morrer? Eu falei assim, Deus, para mim é uma vitória que eu tive ali. Realmente, gente, no primeiro dia eu senti uma sensação de morte, eu senti falta de ar, eu senti assim, sabe, uma suadeira no meu corpo. Aí ele pegou e falou assim, olha, dá uma semana para você se sentir melhor. Aí eu saí dali, na hora, eu olhei e falei assim, olha, agora, né, eu falei para as meninas que estavam ali comigo, falei assim, agora eu tenho um outro objetivo de vida. Aí eu completar esse circuito todo. E cada dia que você vai adquirindo resistência. Eu tô na segunda semana, eu ainda penso, eu vou hoje e falo, nossa, eu vou me sentir tão cansada. E aí eu falo assim, não, eu não quero, eu quero deixar para depois, eu quero deixar para amanhã, que amanhã eu vou estar mais preparada. Aí agora eu não faço isso mais, eu coloco ali, agora a gente tem que marcar, né? Aí eu marco, eu marquei já ontem, por isso eu marquei já ontem para hoje, porque eu tenho que, agora a gente tem que marcar aqui, marquei para hoje. E se quando você não vai, você paga uma multa de penalidade quando você não vai, porque você parou ali, eu falei assim, então se eu não for, ainda vou ter uma multa ainda. Então eu vou. E ali a gente vai. E eu tenho certeza que quando chegar as grandes coisas, eu falo assim, Deus esteve comigo ali, são coisas pequenas. Às vezes o que você precisa é somente te posicionar, mas eu lembro o dia que eu saí daqui de casa e falei assim, eu vou me posicionar e eu vou lá e eu vou fazer matrícula e eu vou fazer. São nessas pequenas coisas que às vezes a gente deixa para amanhã e já tem 2 semanas. Então, quando nós olhamos para trás, a gente vê que a gente tem que tomar decisões na nossa vida. Eu tô te falando de algo simples. Nós tinha uma semana, a gente estava naquela mudança de igreja e eu estava para ir nessa igreja, né? E eu falei assim, gente, eu vou começar a orar para Deus me enviar. Antes tem 4 anos que eu tô aqui, vocês sabem assim, de 4 anos que eu tô aqui nessa cidade e assim, eu queria tanto achar uma igreja pra mim assim, que eu me sentisse em casa, que eu me sentisse. E aí nós ficamos um tempo numa igreja e ali não deu certo e eu falei assim, ai meu Deus, e aí eu fiquei nesse tempo da pandemia sem ir à igreja. Mas teve um dia que eu falei assim, eu vou ali visitar outra igreja. E orei para isso e eu falei assim, Deus, fala comigo. E aí eu tava falando assim, mas será que é hoje? Será que não é hoje? Mas eu vi que quando eu posicionei, todos aqui de casa posicionaram. E quando foi ontem que a gente tava ali na igreja, todos juntos, né, com os irmãos, eu falei assim, Deus, naquele dia eu tomei um posicionamento. Não, eu vou hoje. Porque às vezes a gente não gosta do novo, a gente não gosta de enfrentar o novo. E o novo, às vezes, dá trabalho. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. Eu tenho um cachorro que eu pensava assim, nossa, vai me dar muito trabalho. E eu comprei o cachorro pro meu filho e eu pensava assim, não, deixa mais pra frente, mais pra frente. A gente ficou 4 anos enrolando ele, procrastinando. E hoje esse simples cachorro traz tanta alegria aqui pra casa. Ele me tira daquele afazer do meu dia. E às vezes eu falo assim, mas é que você tem um cachorro, dá mais trabalho ainda. Eu falei, não, porque ele tá aqui, eu tô aqui no meu dia a dia fazendo tantas coisas. Ele pega e me lembra que a gente tem que sair, né? Que eu tenho que sair com ele. Aí eu vou ali, eu saio com ele, eu espareço minha cabeça. Ele me levou outro dia assim no lugar, eu fui seguindo ele, um lugar lindo que tem aqui. Mas eu procrastinei tantos anos para ter esse cachorro com medo do trabalho que ele ia me dar. Mas o novo de Deus, ele dá um trabalho e com esse trabalho vem a recompensa. É trabalhoso a gente acordar pela manhã, a gente fazer jejum, é sacrifício. Mas são nessas pequenas coisas que nós nos colocamos no lugar de receber o favor de Deus. Hoje eu fico aqui em casa,
cachorro fica atrás de mim o dia inteiro. Quando ele não tá, eu chamo ele porque eu sinto falta dele. Então são coisas pequenas que às vezes pode estar aí, ó, do seu lado, mas a procrastinação e a preguiça. Eu falo assim, tem muitas mulheres que querem ter filhos, mas não desejam ser mães. Porque ter filhos não é fácil, né? Porque eu tive que aí ficar pedindo Deus aos meus filhos. Mas para muitas mulheres, elas engravidam, é fácil. Mas ser mãe é complicado. Muitas mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. Porque ser esposa requer sacrifício. E às vezes você pode estar dentro de um casamento, mas tô com preguiça de levar esse casamento. Eu vou falar. A vida, ela dá trabalho. Mas não tem nada que Deus não coloque na nossa vida que seja além daquilo que a gente pode levar e não suportar, né? Não é a gente leva um filho, nossa, eu tô suportando esse filho, eu tô suportando, mas é questão de suporte que fala a palavra, suportar mesmo. Nós estamos no casamento para nós suportarmos uns aos outros, para dar suporte. Quando eu pensei nesse versículo de uma outra forma, eu falei, gente, não é suportar de você aguentar. Não, eu tô aguentando esse filho aí. Não, é dar o suporte, é dar a estrutura. E esses espíritos têm colocado divórcio nos lares. Esses espíritos, sabia? A procrastinação, a passividade e a preguiça. Preguiça de trabalhar no casamento. Ai, eu tô com preguiça. Esses espíritos têm destruído famílias, têm destruído cristãos. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Às vezes a gente faz tantas coisas e Satanás coloca uma preguiça da gente ler a Bíblia, gente. Aí tem muitas mães que falam comigo, assim, eu sinto sono mesmo. Porque a gente faz tantas coisas, mas naquilo que a gente precisa, Satanás coloca ali uma preguiça, uma passividade, a procrastinação. Amanhã eu começo, depois eu começo, eu vou ter essa atitude, mas depois eu começo, eu vou passar para frente. Em nome de Jesus, nós vamos vencer isso hoje. Se você tem deixado e permitido a passividade, a procrastinação e a preguiça estar na sua vida, hoje esses espíritos vão ser vencidos. Hoje nós estamos jejuando, nosso jejum hoje é para isso, é para nós vencermos esses espíritos na nossa vida, em nome de Jesus. Nossas escolhas pavimentam o caminho para o sucesso ou para o fracasso. Foi o primeiro dia de jejum que eu falei, as suas escolhas determinam o seu destino. Uma pessoa que tem um pensamento duplo, ela tem dificuldade para tomar decisões e muitas vezes muda depois de tomar uma. Eu tomei uma decisão e depois eu volto atrás. Eu vou começar a ir na academia, mas depois no segundo dia eu não vou mais. Vou começar uma alimentação saudável, no segundo dia eu não vou mais. Eu vou começar um jejum. Quando nós começamos todas as séries que a gente começa aqui no Mães que Oram, começa com muitas mães. No final, termina com muitas, porque nós somos muitas aqui, mas não termina com todas que começaram, porque nós desistimos no caminho, aí nós queremos ver os mesmos resultados daquela que começou e fez até o final. Não vai ver, desculpa, mas não vai. Não vai ver. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Nós temos que ensinar para que quando ele for mais velho, ele não se desvie. Se você não ensinar, ele vai desviar do caminho que ele nem aprendeu. E quem ensina esse caminho somos nós, não tem jeito. Tem coisas que nós temos que fazer. Temos que fazer.
Hoje em dia, olha, os jogos eletrônicos, principalmente para filhos homens, gente, dá dor de cabeça. Às vezes eu tenho assim, nossa, seria muito mais fácil a gente deixar eles lá, sabe? Porque quando não está, o meu filho mais velho, ele falou assim, mãe, quando você deixa Aí quando eu deixo o meu mais novo de castigo, fica todo mundo de castigo. Por quê? Porque ele tem muita energia. Então eu falo assim, não, você não vai jogar durante a semana, não. Então aí ele fica, né, cheio de energia aqui em casa e fazendo, cheio de energia o tempo inteiro. Aí o meu filho mais velho falou assim, mãe, quando você deixa ele assim, aí fica todo mundo de castigo aqui em casa. Por quê? Porque é mais fácil a gente deixar ali em frente ao computador e fazer as coisas que a gente precisa de fazer. E a gente não tem que gastar nem energia para isso, mas não, eu não deixo mesmo. Falei, pode ficar aqui, pode ficar pulando, pular é bom, e a gente tem que aguentar aquilo. Mas essa é a forma. Senta aqui, fica aqui, vamos ler a Bíblia. É difícil a gente fazer isso. Isso requer de nós um posicionamento. E às vezes Satanás coloca preguiça em nós. Fala, nossa, não, faz assim não, deixa ele pra lá. Você tem muita coisa pra fazer durante o dia. É só umas horinhas, é só umas horinhas. Aquilo que é umas horinhas todos os dias vira hábito na vida dos filhos. E nós não podemos deixar essas coisas pequenas virar hábito na vida deles. Quando você vai perceber, você fala assim, mas procrastinação, passividade e preguiça, isso é demoníaco. São nessas coisas pequenas que a gente destrói uma vida, que a gente permite que Satanás destrua uma vida. É nessas pequeninas coisas. Satanás é estrategista. Mães, ele é estrategista. A palavra fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. É estratégia. Mas nós não somos daquelas que vai deixar a passividade, a procrastinação e a preguiça dominar a nossa mente, a nossa vida e a nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito mais fácil você catar a roupa dos seus filhos no chão do que você ensinar para eles. Espera aí, eu vou ficar aqui em casa, são 2 andares, tem que subir a escada. Eu chamo meu filho lá embaixo e falo assim, vem aqui e vai pegar a minha. Mas aqui tá do seu lado. É, exatamente, mas foi você que jogou, então você vai pegar aqui. Seria muito mais fácil, você arruma as coisas mais rápido. Aí você fica com preguiça de chamar ele lá embaixo para ele pegar uma meia, mas você não está simplesmente só chamando ele lá embaixo para pegar uma meia. Você está dando um ensinamento. Você está falando com ele que a preguiça não pode reinar na vida dele. Não pode tomar lugar na vida dele. E às vezes a gente tem preguiça de ensinar contra a preguiça, contra esses espíritos, mas nós temos que ensinar. Eu tô falando coisas aqui, são coisas sutis, mas que nós vamos deixando para lá. Aí nós ficamos passivas em relação a isso. Hoje em dia as mães precisam de ensinar as mulheres a serem boas donas de casa. Gente, precisa. Quantas mulheres, quantas meninas não sabem o que é panela, não sabem cozinhar, não sabem. Ah, amanhã eu vou ensinar minha filha a ser bem sucedida, porque aí ela pode pagar uma pessoa para ela fazer. As mães hoje ensinam dessa maneira. Eu tô falando de mães cristãs. Não, a sua filha ela tem que saber cozinhar. Ela tem que saber por ela. Pode ver, hoje em dia são poucas as mulheres, porque eu deixo. Aqui, eu tive gente na minha casa, a gente tem que saber para poder ensinar. Amanhã não tem condição, a gente nunca sabe. Não é sempre que nós não tem condição. Não é porque a sua filha fez uma faculdade, seu filho fez uma faculdade. Isso não é sinal de que eles vão ser bem-sucedidos. Um dia pode faltar e eles têm necessidade de fazer.
Eu amo a cultura americana por causa disso. Os jovens começam a trabalhar em supermercado, trabalhar pequeno, assim, a escola aqui, ela tem um programa que chama Serviço à Comunidade. Eles só formam no colegial quando eles têm um tempo que eles estão nesse programa. Eles têm horas que eles precisam de cumprir esse programa. Eu acho isso super interessante aqui. Super, eu falei assim, ó, eu amo a cultura americana como eu amo a brasileira também, em muitos aspectos, mas sempre é bom a gente pegar aquilo que é bom numa cultura, e a cultura americana ela é assim, ela ensina o jovem a trabalhar desde cedo. Desde cedo, você vê meninos aqui com 15 anos, tem os programas, né, os lugares que aceitam esses jovens, que tem os programas para eles. E dentro da escola eles já vão inserindo isso, o trabalho. Então eles colocam assim, você tem que matricular em qualquer, você tem que fazer horas de serviço para a comunidade. Então, se por exemplo, se seu filho se meu filho ele ajuda na igreja, isso é horas que ele está prestando para a comunidade. Ele coloca essas horas, o pastor assina, ele leva para a escola normal, escola convencional. Não é escola cristã que eu estou falando escola mesmo, escola pública aqui. Ele leva essas horas para a escola e ele tem que ter 100 horas durante o período dele de colegial que ele prestou um serviço à comunidade. E ele não forma o colegial se ele não prestar esses serviços à comunidade. Então isso incentiva o jovem, os nossos filhos, a prestar serviço para a comunidade. São nessas pequenas coisas que nós ensinamos. Então, é necessário a gente ensinar os nossos filhos a ser bom trabalhador. Hoje em dia nós temos a tendência de ensinar os nossos filhos a ganharem dinheiro, a não trabalhar, a ganhar dinheiro fácil, principalmente hoje com a internet. Muito cuidado com esse espírito sorrateiro. Eu vou ensinar o meu filho a ser esperto, a ser o primeiro nas redes sociais, porque aí ele vai garantir o dinheiro dele. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a importância do trabalho. Amanhã, se ele tiver condição, glória a Deus, nós oramos por isso, ensinamos isso, mas ele tem que saber fazer. Ele tem, digno é o trabalhador do seu salário. Mesmo se seu filho for um empreendedor amanhã, ele tem que saber. Para ele gerar serviço, ele tem que saber administrar. E isso a gente ensina, somos nós, a pegar numa meia que ele pegou e ele deixou no chão. Amanhã sua filha vai ser bem sucedida, uma mulher formada, isso tudo, mas ela tem que saber chegar em casa e ela mesma fazer. Isso é digno. E nós, às vezes, por preguiça, não queremos ensinar os nossos filhos, e são nessas pequenas coisas que nós ensinamos. A tomada de decisão adequada é o resultado de sabedoria e de uma personalidade estável. Passividade e preguiça. Algumas pessoas são muito passivas e preguiçosas para manter uma vida bem-sucedida e vitoriosa. A maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas bem-sucedidas, eu lembro quando eu trabalhava eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei muito tempo em banco aqui nos Estados Unidos, e eu vi assim, o vice-presidente do banco, quando que ele tinha uma vida disciplinada, eu chegava no escritório dele, tava tudo assim, sabe, o caderno, tudo assim, sabe, tudo colocado assim. Ele levantava às 5 horas da manhã, praticava exercício físico. Essa lei aqui da preguiça, ela serve para aquelas pessoas que conhecem a Jesus e aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. O meu marido estava até falando ontem, né? Nós fomos na casa de um casal e eles estavam falando, ele falou assim, ela falou assim, o meu pai não é cristão, mas ele é muito generoso. Ele é generoso e ele tem... Aí o meu marido falou com ela, falando assim que a lei da semeadura, ela vale para todos. Porque Deus não vai contra os princípios da palavra dele. Se você semear, você vai colher. É assim.
Então, a maioria das pessoas bem-sucedidas em alguma área é porque ela investiu tempo. Ela investiu seu tempo. Se nós investimos tempo para a gente desenvolver uma boa qualidade da vida espiritual, você vai ter. Gasta tempo na leitura. Que olha só, pessoas de sucesso são cumpridoras da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se engane, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo se afasta e não se lembra de como é sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade, não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que fizer. Sabe por que Satanás não coloca preguiça na sua vida? Para você não praticar a palavra de Deus. Primeiro ele coloca preguiça para você não ler a palavra. E depois você ler e não praticar. Gente, dá preguiça mesmo. Preguiça, fala assim, nossa, às vezes você teve uma discussão com o marido. Você sabe que você tem que consertar. Não estou falando você sabe que você tem que falar que você tem razão. Não é isso que eu estou falando. Eu falei, você sabe que você tem que resolver o problema. Eu era uma pessoa que procrastinava isso demais. Nossa, colocava pra frente. Nossa, que preguiça de enfrentar a situação. Não tô falando só da preguiça física, tô falando da preguiça espiritual. Preguiça que nós temos que fazer. Satanás, ele coloca essa preguiça na nossa vida, mas hoje nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A passividade. Olha o que a passividade causa. Primeiro é a preguiça. Aí depois, quando Satanás coloca essa preguiça, deixa esse espírito agir na sua vida, com a preguiça vem a passividade. Você fica indiferente às coisas. Você vê tudo acontecer, mas você fica ali, sentado, sem fazer nada. A mesma coisa se você olhar uma cozinha assim inteira para arrumar, você fala assim, tô nem aí. As coisas estão acontecendo e você tá passiva. Você tá vendo o que seu filho tá fazendo, você sabe que você tem que ter uma conversa com ele, você sabe que você tem que educar, mas você tá ali. Você passa por esse lugar de passividade, sabe por quê? Aquilo não te incomoda mais. Você fala, eu vou ter que enfrentar aquela situação de novo, ele vai ter, ele vai gritar de novo, ele vai fazer de novo, aí você torna passiva. A passividade causa apatia, tristeza contínua, choro, derrotismo, desânimo, desespero, escapismo, fadiga, melancolia, gula, tristeza, culpa, angústia, desgosto, desesperança, mágoa, indiferença, mágoas interiores, insônia, preguiça, letargia, apatia, solidão, luto, negatividade, rejeição, autopiedade, tristeza e cansaço. Isso tudo que a passividade causa. Uma pessoa que luta contra a passividade vai se sentir como se estivesse apavorada, como se não estivesse indo a lugar nenhum. Você vai fazer, mas você vai sentir que não está caminhando, que não está indo a lugar nenhum, porque você está indiferente às coisas que realmente, a posicionamentos que realmente você precisa de ter. Aí você começa a ficar indiferente. E a passividade reina na sua vida. E com a passividade vem isso tudo aqui que eu te falei. Sabe por quê? Porque no final de um dia, quando você deixou esse espírito da passividade entrar na sua vida, você se sente fracassado, desânimo. Você fala assim, nossa, eu tô desanimada hoje, porque hoje eu não consegui fazer o que eu propus a fazer. A passividade imobiliza uma pessoa, ela te prende. E ela te tira o desejo natural de ser agressivo na vida, porque nós precisamos de ousadia e de coragem para poder vencer tantas coisas na nossa vida. Gente, é preciso coragem hoje para ser uma mãe cristã de verdade. É preciso coragem hoje para ser um cristão de verdade, para falar assim,
Ah, eu sou cristã. Cristã crê em Cristo. Quando a palavra fala que os demônios, eles tremem, eles creem e tremem. E tem muitos hoje cristãos tendo uma fé no nível dos demônios. Porque os demônios acreditam que Deus existe, eles sabem. E eles tremem diante. Tem muitos cristãos que só tá ali crendo no nível dos demônios. Não. Hoje nós precisamos de ter agressividade no reino de Deus. De ser aquela mãe agressiva na fé. Agressiva. De ser uma mulher, de ser um cristão agressivo. É preciso hoje nadar contra uma multidão de filosofias que estão aí, que Satanás está tentando colocar nos cristãos. Ah, Jesus já pagou o preço, você não precisa fazer mais nada. Nós estamos na época da graça, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Para você ir contra isso, é preciso ter coragem. Eu vou falar que quando um cristão, uma mulher, uma mãe deixa a passividade e a preguiça entrar na vida, o fracasso da família está próximo. Vou falar a verdade. O fracasso da família, o fracasso do seu casamento, o fracasso dos seus filhos está próximo. Por isso que Deus colocou essa palavra na minha vida. Gente, tem dia que eu tô tão cansada. E é uma luta dentro de mim. Eu falo assim, nossa, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer isso, eu preciso. Aí eu vou, levanto e faço. Hoje, segunda-feira, eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Aí eu vou ali 4h20, 4h30, aí eu falo assim, eu tenho que levantar. Aí, levanto. E, gente, quando a gente se posiciona, você fala assim, nossa, graças a Deus eu me posicionei. Graças a Deus eu vim. Porque a gente começa a ver os frutos disso. Pessoas passivas não perseguem o que precisam para ter sucesso na vida. Ela desvia do caminho. Pessoas passivas permitirão que outros façam isso por elas. Porque se você não ensina o seu filho, o mundo vai ensinar da forma dele. Sabia? Se você não ensina os seus filhos, o mundo vai ensinar. A palavra fala que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho. O mundo ensina o caminho dele. Ensina direitinho. Se você não faz o seu papel de esposa dentro de casa, tá aí lotada de outras que vão fazer no seu lugar. Lotado. Ah, mas e o marido? Não tô falando aqui do marido, eu tô falando pra esposas, tô falando pra mulher. Outro dia teve uma que falou comigo. Ah, nossa, você nunca fala pra marido. Não, meu ministério é pra falar pra mães, meu ministério é pra falar pra mulheres. Então eu estou falando pra você a palavra que Deus colocou no meu coração. O seu marido, você vai orar e Deus vai colocar uma pessoa pra falar com ele. E vai falar, que fala, Deus levanta, Deus usa várias pessoas, Deus usa coisas, já vi oração minhas orações foi respondida várias vezes. Então eu estou aqui para falar para você da sua responsabilidade, da sua responsabilidade como mãe, como esposa. Ah, mas meu marido não faz a responsabilidade de pai. Faça a sua. É interessante que eu falei assim, chega lá, quando a gente chegar diante de Deus é individual, gente. Deus não vai falar assim, por que seu marido foi daquele jeito, hein? Você vai prestar contas daquilo que você fez diante de Deus. Você não vai prestar conta do seu marido, graças a Deus por isso, né? Você não vai prestar conta do que o seu filho fez. Não, você vai prestar conta do que você fez como mãe. E ele vai prestar conta daquilo que ele recebeu, se ele colocou em prática aquilo que ele fez de você. É assim. É assim. Então, faça você. Amém? A preguiça é apatia, indolência, falta de vida.
Olha só, falta de vida, lentidão, preguiça, cansaço. A preguiça é uma aversão do trabalho ou esforço. Uma pessoa preguiçosa tem as características de um bicho preguiça mesmo. A preguiça é um animal estacionário, ele é lento. A preguiça pode colocar você no cativeiro. A mão, em Provérbios capítulo 12, versículo 24, a mão do diligente dominará, mas os preguiçosos estarão sob tributo. A mão daquele que é diligente dominará. Se você é preguiçosa, você não domina. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos vencer esse espírito. Se você não tem dominado sobre situações na sua vida, você vai dominar hoje. Você vai passar a dominar hoje. Mas é assim? É um posicionamento que você tem que ter hoje, em qualquer área da sua vida. Se você não tem sido diligente na sua maternidade, no seu casamento, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, nos seus negócios, você vai começar a ser diligente hoje, porque nós vamos vencer isso hoje em nome de Jesus. Nós vamos fazer declarações aqui. Nós vamos profetizar sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. A preguiça abre... Não, Provérbios capítulo 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é doloroso. O caminho do preguiçoso está cheio de espinhos. Mas o caminho do justo é pleno e elevado como uma estrada. O caminho do preguiçoso é doloroso. Isso me chamou muita atenção. Às vezes nós não damos importância. E eu não tô falando de uma preguiça só que você tem preguiça de arrumar uma cozinha. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Preguiça de você tomar posicionamentos como esse. Você está aqui jejuando hoje. Satanás coloca uma preguiça tão grande para você acordar cedo. Às vezes o que você precisa de fazer na sua vida é somente acordar mais cedo. E o seu dia vai ser produtivo. Eu quero que meu dia seja produtivo, Deus. Eu quero que meu dia seja produtivo. Eu quero dar conta de fazer tudo no dia. Mas às vezes você não tem um posicionamento de acordar cedo. Aí você pensa assim, para eu acordar cedo eu tenho que dormir mais cedo. São pequenas coisas. Pequenas, não são grandes. Que às vezes está a chave da sua vitória. A preguiça abre a porta da pobreza, como diz em Provérbios capítulo 19, versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo e a alma ociosa terá fome. Olha só que interessante. Eu já falei muito para os meus filhos, eu falo para eles, assim, que você tem que fazer, tem que ir, porque Satanás quer, meu filho, a nossa carne quer ficar na frente da televisão comendo pipoca, não quer estudar, não quer ler, não quer fazer nada que é bom. Nada que é proveitoso a nossa carne quer fazer. E você tem que ensinar isso para os seus filhos. Gente, é muito interessante. A preguiça abre porta para pobreza. Então quer dizer que pobreza não é de Deus. Miséria não é de Deus. O que está querendo dizer aqui? A preguiça abre porta para pobreza. Então a pobreza não é de Deus. A falta não é de Deus. A preguiça leva ao sono profundo. Quando nós olhamos ali Provérbios 31, aquela mulher acordava cedo. Ela acordava antes de todos na casa dela. A preguiça fará com que a sua vida desmorone. A preguiça leva à decadência. Provérbios capítulo 24, versículos 30 a 31. Vamos ler esse. Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículos 30 a 31. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração hoje, nessa manhã de segunda-feira, para nós vencermos tudo isso. Olha, a preguiça, a passividade, ela bate na minha porta todos os dias. Você acha por que eu estou falando isso aqui? Eu quero deixar para depois. A procrastinação, então, meu Deus, quantas vezes eu deixei a procrastinação entrar e dominar a minha vida? De posicionamentos que era somente eu tomar. Provérbios capítulo 24, versículos 30 a 31. Passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiros. Havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruínas.
Vi aquilo tudo, pensei um pouco e aprendi essa lição. Para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente como um ladrão e a fome atacará de surpresa como um ladrão armado. Presta atenção nisso. Aquele que quer sempre tirar uma soneca, que dorme um pouco mais. Meu marido acorda aqui em casa às 6 horas da manhã, gente, na pilha, assim, com 220. 6 horas da manhã. Ele coloca louvor, ele faz, e sempre foi assim. E eu era uma pessoa muito, eu tinha essa desculpa na minha vida, né? Mas eu falava assim, eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa da manhã. Mas eu tenho 29 anos de casado e eu sempre acordei cedo por causa dele. Mas hoje eu vejo, e briguei tanto por isso tantas vezes. Eu queria dormir um pouquinho mais, queria ficar um pouquinho mais. E hoje eu vejo o tanto que é proveitoso nós acordarmos cedo. E ele fala, tem que ensinar os meninos a acordar cedo, tem que ensinar os meninos a acordar cedo. E temos que ensinar os nossos filhos a acordarem cedo. Um pouquinho mais, são pequenas coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, mãe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração. Então, Eclesiastes capítulo 10, versículo 18 diz, as vigas do telhado afundam com preguiça e com a ociosidade das mãos a casa goteja. Olha quantas coisas na palavra de Deus fala sobre isso. Se quisermos experimentar a provisão plena da aliança operando em nossas vidas, então não podemos ser preguiçosas, passivas e procrastinadoras. Em nome de Jesus, existem peças do quebra-cabeça que exigem trabalho. A nossa vida é um quebra-cabeça. E exige trabalho para montar. É interessante que tem uma doença, Alzheimer, ela é evitada se você usa muito o seu cérebro, se você monta quebra-cabeça, se você faz palavras cruzadas, que exige ali o raciocínio, você evita essa doença, sabia? Então, às vezes, para a sua vida, para você não ficar doente, exige que você use do seu esforço, a sua mente. Não devemos demorar para agir quando Deus está nos dizendo para agir. Eu quero parabenizar você porque você está aqui. Porque você está aqui. Porque você está aqui. Você está aqui. Não devemos demorar para agir quando Deus está dizendo para nós agirmos. E você agiu. O professor pegou e falou, eu falei assim, olha, o meu lá da academia, ele falou isso para mim também. Eu falei assim, eu vejo Deus falando comigo através de pequenas coisas. Eu falei com ele, falei assim, ele falou assim, preparada para morrer? Quando foi no final, eu falei assim, tô quase morta. Eu falei assim, olha, o objetivo da minha vida hoje, né? Eu falei assim, agora eu tenho um objetivo, é completar esse circuito. Aí ele virou para mim e falou assim, você já está aqui. O que ele quis dizer para mim? Você já deu o primeiro passo. Você está aqui. Porque eu me senti no final, né, aquelas pessoas todas fazendo, aquelas mulheres todas fazendo, eu me senti fracassada. Você fala, nossa, eu não consegui completar a série, eu não consegui fazer. Aí o que ele dizia, ele falando assim, você está aqui. Então você está aqui. Se apresente, vai, faça. Abre o caminho para o favor de Deus chegar. E você está aqui todas as segundas-feiras, você está abrindo espaço para o caminho de Deus, para o favor de Deus chegar até você e a sua casa. Em Romanos 12:11, recebemos a ordem de não sermos indolentes nos negócios, mas fervorosos de espírito e para servir ao Senhor. Amém. Amém. Eu espero que essa palavra assim tenha tocado no seu coração como eu recebi essa palavra, porque sábado, gente, eu falo assim, sempre eu venho aqui e eu estava orando para ver o que eu ia falar hoje na segunda-feira, no nosso jejum.
Romanos 12, 11, nós vamos terminar com esse versículo e eu vou abrir os comentários para nós fazermos declarações hoje, que vai vir um espírito de ousadia sobre você como nunca antes, eu tenho certeza. Romanos 12, 11, não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Até para você orar, você não pode deixar esse espírito de procrastinação agir na sua vida, de passividade, de preguiça, para você ter uma vida intensa de oração, para você ter comunhão com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos proclamar, vamos declarar essa ousadia do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu vou falar e você vai dizer, né? Você vai falar, eu sou, eu sou. Eu declaro que sou ousada como uma leoa. Quando a gente olha ali o leão, a gente vê a coragem nele, né? Eu declaro que eu tenho ousadia e acesso com confiança pela fé em Cristo. Eu declaro que tenho muita ousadia em Cristo Jesus. Eu declaro que tenho ousadia para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus. Para você entrar para esse lugar, você não pode ter preguiça. A oração, eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu vou repetir. Tem muitas pessoas que me perguntam. A oração, quando nós começamos a orar, parece algo automático. Por quê? Porque nós comunicamos com o mundo através dos nossos 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato, audição. Nós comunicamos com o mundo dessa forma. Então, quando nós vamos comunicar com Deus, nós desejamos, para a gente ver que é realidade, a gente precisava de ver, a gente precisava de sentir, a gente precisava de tocar. Por isso que às vezes quando nós começamos a oração é algo automático, parece que não tem ninguém ali, porque nós não estamos conseguindo usar os nossos 5 sentidos. Mas aí o mundo usa, né, o 6º sentido. O 6º sentido, na verdade, ele é o espírito. Nós só conseguimos comunicar com Deus no espírito. E aí é o seu espírito, mas para você ativar o espírito, você tem que continuar orando. Então, quando você começar a orar, que parece que não tem ninguém te ouvindo, você tem que continuar. Aí você continua. Quando você continua, aí parece que uma chave vira dentro de você. Essa hora parece que você ativou o espírito. E para você ativar o espírito para falar com Deus, aí você começa, quando você começa a sentir o espírito, a sentir Deus, aí você começa a usar os seus 5 sentidos. É ao contrário quando a gente vai comunicar com Deus. Aí você chora, porque você sente a presença dele, como eu estou sentindo aqui agora. Você começa a chorar, você começa a se emocionar e os seus sentidos são ativados. Mas para você entrar nesse lugar do Santo dos Santos, você não pode ter preguiça, você tem que continuar. Você está orando, você tem que continuar. Você está clamando, você tem que continuar. E é isso que o Espírito está dizendo para você hoje. Continue orando, continue perseverando, continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pela sua família. Não deixa que esse espírito demoníaco de preguiça, de procrastinação, de passividade reine no seu lar e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Por isso você vai declarar: eu declaro que eu tenho ousadia para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus. Eu declaro que o Senhor concedeu-me ousadia para que eu possa falar. Falar do caminho para os seus filhos. Falar do reino de Deus. Eu declaro que eu vou abrir a minha boca com ousadia para tornar conhecidos os mistérios do Evangelho dentro do meu lar. Eu declaro que sou ousada para falar a palavra da verdade sem medo. Sem medo do que as pessoas vão pensar, sem medo do que as pessoas vão te julgar, porque hoje em dia, quando você vive o Evangelho da verdade, você é julgado.
Você é julgado até mesmo pelos da sua própria casa. Outro dia eu estava falando com meu filho de 22 anos. Você é julgado pelas pessoas. Mas é preciso coragem e ousadia para nós enfrentarmos no mundo que nós estamos vivendo agora. Eu declaro que eu tenho ousadia recebida do trono da graça, porque por ela obtive misericórdia e tenho encontrado e sempre encontrarei graça para o socorro em tempos de necessidade. Eu declaro ousadamente que o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que o homem fará comigo. Nós temos que temer a Deus. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas temendo o que o homem pode fazer a elas, o que o homem pode falar delas. Mas nós estamos aqui ousadamente declarando que o Senhor é que é o nosso ajudador e nós não temeremos o que o homem fará conosco. Eu declaro que assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Eu declaro que todos que veem e me verão enxerguem em mim a ousadia e saibam que eu estive com Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida. Eu declaro que sempre esperarei no Senhor e terei bom ânimo e Ele fortalecerá o meu coração. Eu declaro que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu não terei medo, pois o Senhor está comigo onde quer que eu vá. Eu declaro que sou corajosa para guardar e fazer tudo o que o Senhor me disse. O Senhor fala o tempo todo. Às vezes nós escutamos, mas a preguiça não deixa a gente agir. A procrastinação não deixa a gente agir. Eu declaro que eu agirei com coragem e o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Essa é a palavra que eu queria realmente que você guardasse no seu coração. E que o Espírito Santo te lembrasse todas as vezes que você precisar, você possa declarar que você é ousada, que você é corajosa. E em nome de Jesus, levante as suas mãos, em nome de Jesus, todo espírito demoníaco de procrastinação, de passividade, de preguiça, nós quebramos agora da nossa vida em nome de Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, posicionamentos que nós vamos tomar, que nós já temos tomado na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que seremos e continuaremos sendo ousadas na Tua presença e que todos esses espíritos serão expulsos da nossa vida, do nosso lar e da nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até segunda-feira da semana que vem. E agora eu volto com Bíblia todo dia. Você que está aí posicionada, vamos voltar para a gente fazer a leitura da Bíblia. Em nome de Jesus, todo espírito de passividade, de preguiça e de procrastinação foram vencidos. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Todas as vezes que você vê que o espírito de procrastinação está tentando entrar, o de preguiça, o de passividade, venha e faça essa declaração. Não, eu vou me posicionar. Eu me posicionei e eu vou ver os frutos dessa palavra na minha vida. Você está aqui. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe, queria falar com você e você já está posicionado. Eu vou falar a palavra que o professor falou comigo. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Ele falou, você já está aqui. Então você já está aqui. Você já tem posicionado. Amém? E vai vir vitória sobre a sua vida, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Um beijo, eu volto daqui a pouco.